Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E eu quero agradecer ao meu irmão Alberto, que é aqui da cidade de Itaboraí e que me enviou aqui um vídeo sobre uma questão um tanto curiosa. Você acredita no inferno? Você acredita no céu de glória? Você acredita que após esta vida terrena nós enfrentaremos um juízo final? Uns viverão eternamente na presença de Deus e outros viverão eternamente no sofrimento eterno, no inferno. E aí, a pergunta que não quer calar. Nós acreditamos naquilo que falamos? Porque existe um camarada, que foi agora, há pouco tempo atrás, em um determinado podcast, ele que é o ex-marido da Bianca Toledo. Não vou lembrar o nome dele todo aqui, mas dá uma olhadinha, confere comigo aí, no que ele falou. E aí você vai tirar as suas conclusões e nós vamos bater um papo aqui. Você sabia que o inferno que a gente acredita não está na Bíblia, né? Eu sou um pouco distante da igreja, apesar do meu pai. Ok. Mas assim, como qualquer cultura religiosa, acredita em céu e inferno. Mas essa definição de que a gente tem do inferno não é bíblica. Ela foi criada por um argentino. E o livro dele se tornou tão forte e tão aceito pela igreja que virou lei, que virou regra. O livro Inferno de Dante Alighieri. O inferno, como a gente diz que você vai queimar no fogo do inferno e você vai lá e ranger de dentes. E o diabo vai ficar te cutucando e vai te colocar num negócio de frango assado pra você ficar tostando lá. E o vale dos suicidas, o vale dos homossexuais, o vale, tudo vale. Meu Deus do céu. Ai, meu Pai da glória. Pai das luzes, como diz o meu povo da Universal. Gente do céu. Os camaradas inventam cada um, irmão. Agora não existe mais inferno. Não, porque o inferno é uma criação de um argentino. Será? Será que é criação de um argentino? Pegue a sua Bíblia aí junto comigo. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 41, escrito está: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha que coisa interessante. Apocalipse, capítulo de número 20, versículos de número 13 a 15. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 22. Abra sua Bíblia comigo aí. Capítulo 5 de Mateus, versículo de número 22. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno.
Palavras de Jesus. Versículo de número 28, capítulo de número 10, do escrito de Mateus. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Será que não estava na Bíblia desse rapaz essa palavrinha? Será que é uma invenção de um argentino mesmo? 2 de Pedro 2,4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, assim, meu querido, falar que é uma invenção da religião, falar que o Inferno de Dante, né, Alighieri, que é um livraço que você pode ler para poder ter uma compreensão da filosofia e tudo mais. Ô, queridão, você tá por fora, hein? Você tá por fora. Eu acho que essa aula aí da teologia você faltou. Porque o inferno é uma realidade para aqueles que não temeram a Deus, viraram as costas para Deus, zombaram do nome de Deus e que fizeram tudo contra Deus. Deus cria um inferno como punição para o diabo, os seus anjos e todos aqueles que abandonaram a ele. Aí você vem dizer que não existe inferno. Que inferno é uma criação da cabeça de um argentino. E aí, você concorda com ele? Vai ser um videozinho curto hoje. O que você acha disso tudo? Joga esse vídeo aí na pauta de assuntos lá do grupo de estudo da sua igreja. E aí? Se alguém te perguntar, o inferno existe? O que você diria para ele? Quais são suas referências bíblicas? Porque o inferno, um lugar de sentença de juízo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, apesar de serem palavras diferentes, estão dizendo a mesma coisa. É o local para aqueles que terão a punição de que se tornaram inimigos de Deus. E aí você pode chamar de Hades, Geena, você pode chamar do que você quiser. Só que é a realidade. Se você teme a Deus, reconhece Jesus como Senhor, e Ele te escolheu para viver eternamente com Ele, céu ou inferno são as realidades da crença. Você querendo ou não, você crendo nisso ou não, você vai se deparar com o juízo eterno. E aí, vamos para mais uma boa conversa? Você acredita ainda que o céu é uma realidade, que o inferno é uma realidade, e que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e quem não for chamado seguirá o juízo para o tormento eterno? Vamos bater um papo? E aí? Porque daqui eu agradeço aos meus queridos irmãos que têm cooperado com as nossas pautas e também seguimos a proposta falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.